Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou tão feliz por você estar conosco hoje. Eu quero muito ensinar a respeito do quão importante é ser agressivo. E sabe, quando eu digo seja agressivo, não estou necessariamente falando somente apenas de uma ação. Eu estou falando principalmente de começar a ter uma atitude interior agressiva em saber que a vida é importante, que este é o dia que o Senhor já fez e que você não vai desperdiçá-lo sendo vago, irrefletido e tolo e, sabe, com duplo ânimo e indeciso, mas você vai adotar uma abordagem agressiva da vida e dizer, eu realmente quero aproveitar esse dia, eu quero vivê-lo ao máximo. E então, no capítulo 11 de Mateus, versículo 12, que realmente é uma das minhas escrituras favoritas, a tradução amplificada diz assim, e desde os dias de João Batista até o presente momento, o reino dos céus sofreu violentos ataques. Agora, essa é uma declaração interessante. É tipo, como o reino de Deus ou o reino dos céus podem sofrer ataques violentos? Bem, o reino de Deus realmente acaba por representar um estilo de vida que Deus tem para nós, uma maneira pela qual Ele quer que nós vivamos. Jesus morreu para que nós tivéssemos essa vida. E Satanás não quer que nós tenhamos essa vida. Isso é, ele não quer que sejamos cristãos, mas se nós somos, ele não quer que vivamos essa vida. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e a tenha abundância até que ela possa transbordar. Por isso temos que ter em mente que todos os dias de nossa vida, Satanás está agressivamente tentando tirar de nós tudo aquilo que Jesus quer que nós tenhamos e ele realmente não vai parar até o nosso tempo aqui na Terra terminar. E então, às vezes, ele se afasta temporariamente para aguardar um momento melhor e mais oportuno, mas no momento em que nos sentimos confortáveis e pensamos, consegui tal coisa, não preciso mais ficar alerta nesta área, então é quando nós corremos o perigo de nos enganar. Então, o reino de Deus sofre ataques violentos e homens violentos o tomam pela força. Agora, nós temos nessa escritura a palavra violento e violência, que você pode pensar que vem da mesma palavra grega e significam a mesma coisa, mas não, são duas palavras diferentes. Então, quando diz o reino de Deus sofreu um ataque violento, significa ataque. Mas quando diz violentos o tomam pela força, isso significa o agressivo e enérgico. O agressivo e o enérgico. E assim, diz, o reino celestial é tomado com zelo mais ardente e um intenso esforço. Então, eu acho que o cristianismo bem-sucedido é trabalho, não são as obras da carne, porque somos nós tentando fazer sem Deus o que somente Deus pode nos permitir fazer, mas é trabalho e há um esforço, não um esforço carnal, mas nós não podemos ser cristãos sonolentos. Muitas vezes na palavra a Bíblia fala, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E então, quando andamos pela forma como nos sentimos, então, muitas vezes não sentimos vontade de fazer nada. E, infelizmente, muitas pessoas simplesmente seguem esses sentimentos. E assim, em Efésios 2:10, que é uma escritura que eu realmente aprecio, diz, pois somos a criação de Deus, obra das suas mãos, para o seu louvor, recriada em Cristo Jesus. E sempre que vimos qualquer coisa, redimido, recriado, renovado, revivido, significa sempre que temos a chance de voltar ao modo como as coisas deveriam ter sido no início e começar de novo. Eu amo isso, que Deus é todas as coisas. Ele sempre nos dá outra oportunidade de voltar e ser o melhor que pudermos ser. Então, nós somos recriados, em Cristo Jesus nos é dada uma nova oportunidade, nascemos de novo, para que nós possamos fazer, vocês podem dizer aqui comigo, para que eu possa fazer? As boas obras que Deus
predestinou e preparou de antemão. Então, Deus já predeterminou e predestinou para que as boas obras estejam lá, mas devemos fazê-las. É uma cooperação entre nós e Deus. Eu disse muito no ano passado e tem se tornado uma declaração importante para mim. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas seu desejo é que usemos nosso livre-arbítrio para escolher a sua vontade. Ele não quer robôs que não têm escolha a não ser servi-lo. Então, ele fez sua parte, ele apresentou as boas obras, ele apresentou a boa vida. Agora ele diz que você pode fazê-las, ou você vai vir aqui para que você possa andar nelas, para que possamos fazer as boas obras que Deus predestinou e preparou de antemão para nós, tomando os caminhos que ele preparou antecipadamente para que nós possamos andar neles, vivendo a vida boa que ele estabeleceu e preparou. E eu acho que há uma falácia em nosso pensamento às vezes, porque nós pensamos, bem, se Deus fez tudo isso, então por que eu não estou experimentando? Bem, se Deus fez tudo isso, então por que eu não tenho vitória? Bem, estou esperando em Deus. Eu acho que muitas vezes é Deus que está esperando por nós. Mas sabe, não é tanto a gente está esperando por Ele, é Ele que está esperando por nós. E assim, antes de terminarmos, eu vou dar-lhe 4 áreas que... E é mais de 4, mas 4 áreas em que nós devemos ser agressivos. Mas eu quero falar com você um pouco mais sobre o que isso significa. Em Josué, capítulo 1, nos versos 2 e 3, creio que estamos alcançando algumas pessoas assistindo pela TV e talvez você esteja sentindo uma preguiça nesse dia. E você preferia que eu não falasse e ser agressivo porque você não sente vontade de ser agressivo. Bem, não se atreva a desligar o televisor, porque é você que precisa ouvir o que eu tenho para dizer hoje. Porque isso realmente ajudará você a aprender que, se você viver pelos seus sentimentos, você pode muito bem escrever sobre sua vida destruída. E eu acredito nisso. Quando vivemos pelos nossos sentimentos e emoções, então você pode pegar um grande carimbo e sair carimbando, destruída. Porque o plano que Deus tem para você, a vida que Ele quer que você tenha, não vai acontecer. Agora, Josué 1, 2 e 3, Moisés, meu servo, está morto. Portanto, agora erga-se. Eu gosto disso, significa levante-se. E eu amo o versículo 3. Em todos os lugares que a sola dos seus pés pisarem, eis que eu tenho dado a vocês, como prometi a Moisés. E então, eu amo fazer isso quando estou em uma grande plataforma e eu penso em como Deus já proveu todas as coisas. É assim que é o bom plano, esse é o bom caminho, estas são as boas obras que Ele... Sabe, a verdade é que Jesus já fez tudo o que precisava fazer. Quero dizer, Ele realmente fez. E praticamente neste momento, cabe a nós, quando eu falo cabe a nós, não é como se devêssemos fazer algo além de Deus, mas veja isso, cabe a nós nos tornarmos agressivos em obedecer a Deus e estudar a palavra de Deus e ser o tipo de pessoa que Deus quer que sejamos. Então Ele disse, agora está tudo lá fora diante de você. Agora, cada lugar em que a sola do seu pé pisar, tudo isso eu realmente já dei a você. Então é como... Vai e pegue agora. Não é diferente de uma mãe fazendo um ótimo jantar e dizendo à sua família, já está pronto, venham comer. Bem, a maioria das pessoas vai para a mesa, mas se uma pessoa não for e ficar com fome, então adivinhe, não é culpa da mamãe. Porque ela já fez a sua parte. E, portanto, há um espírito demoníaco de preguiça, sabe? E um espírito de passividade e apatia. E hoje eu penso mesmo em nossa sociedade, na cultura em que nós vivemos, que existe toda essa sensação de, sabe, bem, eu mereço e você deve fazer isso por mim, sabe, isso é muito difícil. E isso é realmente uma perigosa atitude de se ter. A passividade é uma porta aberta para o inimigo trabalhar em nossas vidas. E a melhor maneira de descrever uma pessoa passiva é essa. Uma pessoa passiva é uma pessoa que quer que algo aconteça e ela se senta e espera para ver se isso acontece. E ela se queixa muito. E ela murmura muito. E ela sente ciúmes. Ela deseja muito. E como eu digo, nós não precisamos ter um ossinho da sorte, precisamos de uma espinha dorsal para levantar e fazer o que Deus quer. Sabe, nenhum de nós realmente sabe com certeza quantos dias ainda teremos.
Isso não é, sabe, um comentário negativo, essa é apenas a verdade. Nós não sabemos exatamente o que o futuro vai trazer. Então, por que desperdiçar o hoje? Agora, Mateus capítulo 25 é um capítulo tão importante na Bíblia. É um capítulo que realmente merece ser estudado uma outra e outra vez, sabe? E há duas histórias aqui que eu quero realmente mencionar hoje. E uma delas é sobre as 10 virgens, começando em Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Essas são pessoas que esperam Jesus. Agora, há diferentes tipos de pessoas à espera de Jesus. 5 delas eram insensatas, isso significa irrefletidas, imprudentes, e 5 eram sensatas, inteligentes e prudentes. Eram sábias. Portanto, sempre temos pessoas insensatas e sempre temos pessoas sábias. Então, quando as insensatas pegaram suas candeias... Agora, você tem que ouvir isso. Quando as insensatas pegaram suas candeias, elas não levaram nenhum óleo extra consigo. Então, você tem 2 grupos de pessoas com uma candeia cheia de óleo, como as candeias antigas, que ficavam cheias de óleo. E assim, 5 dessas pessoas pensaram bem. No caso de demorar um pouco mais do que eu penso, eu vou levar um pouco mais de óleo extra. Então minha candeia não vai se apagar. Mas as 5 pessoas insensatas não levaram nada extra. E sabe, pessoas insensatas nunca querem fazer nada extra. Elas só querem fazer o que dificilmente têm que fazer para sobreviver. E é por isso mesmo que hoje, em nossa sociedade, nós vemos essa falta de integridade e qualidade de mão de obra. Quero dizer, é bem diferente do que era há 40, 50 anos atrás, quando as pessoas costumavam se orgulhar de fazer um ótimo trabalho, mesmo que ninguém as visse, mas elas se orgulhavam de fazer um excelente trabalho. Mas hoje em dia é tão diferente, sabe? E nós sempre precisamos ser o tipo de pessoas que anda uma milha a mais. Sabe, as pessoas que acabam sendo promovidas em seu trabalho não são aquelas pessoas que batem ponto 2 minutos depois do horário de começar e talvez levem, sabe, 1 hora e 15 minutos para almoçar em vez de 1 hora porque ninguém está olhando e navegam na internet metade do dia quando ninguém está vendo e então ficam parados em frente ao relógio de ponto, prontas para colocar o seu cartão no minuto em que der a hora. Essas não são pessoas que realmente querem ser promovidas, mas são aquelas pessoas que começam a trabalhar cedo. Se elas tiverem um projeto, talvez trabalhem parte do almoço, elas não farão estardalhaço, elas não vão pedir nada extra, porque estão fazendo isso simplesmente porque elas querem fazer um bom trabalho. E veja, nem sempre nós devemos ser recompensados por alguém por fazer um bom trabalho. Fazer um bom trabalho é uma recompensa em si, porque então você pode se orgulhar do que está fazendo. Sabe, eu não me levanto e falo para todo mundo o tempo todo quantas horas eu estudei para preparar para ensinar, mas obviamente não faço isso sem reservar tempo antes e tempo extra para fazer a minha parte. Eu raramente me levanto para ensinar se não tiver muito mais a dizer do que eu posso dizer. Eu posso vir com 20 páginas de anotações e só passar pelas 2 primeiras, e às vezes eu penso que perda de tempo. Talvez eu não devesse passar tanto tempo estudando, mas a verdade é que eu prefiro ter algo extra e não precisar do que precisar e não ter o bastante. Então, com certeza, sabe, eu realmente não tenho tempo para contar toda a história, mas com certeza o noivo demorou um pouco mais do que o que elas pensavam, e todas elas dormiram. E quando gritaram, o noivo está chegando, as 5 insensatas acordaram com as lâmpadas apagadas. As prudentes tinham óleo extra, e então, como sempre acontece, as insensatas foram até as prudentes, eu quero que você entenda isso. As insensatas foram até as prudentes e disseram, dê-me um pouco do seu óleo, pois não temos tempo de pegar mais para nós. E é exatamente o que acontece com as pessoas insensatas. Pessoas insensatas sempre querem não fazer nada ou fazer muito pouco e depois ter alguma pessoa cuidando delas. Esse não é o caminho de Deus. Esse não é o seu plano, esse não é o seu caminho. Sabe, nós temos um Ministério de Ajuda aos Pobres em nossa cidade, porque sentimos que é importante para os cristãos ajudar os pobres. Era parte de tudo que Jesus ensinava e nós precisamos de fazer o mesmo. Mas não estamos interessados em somente facilitar para os pobres em nossa cidade e só cuidar deles e apenas alimentá-los
e ajudá-los a pagar as suas contas, o que quer que precisem, nós estamos interessados em equipá-los, não apenas facilitar para eles, mas equipá-los. Agora, alguma pessoa que é totalmente incapaz de ajudar a si mesmo, uma pessoa idosa ou alguém que, sabe, fisicamente não consegue fazer nada, realmente é bom ficar com eles e ajudá-los durante o tempo que for preciso, mas mesmo com nossos filhos, precisamos ter certeza que não estamos facilitando para os nossos filhos, mas sim que nós estamos equipando os nossos filhos. Sabe, quanto mais você faz para alguém, especialmente se são jovens, mais eles vão esperar que você faça quando envelhecerem. E sabe, eu descobri que mesmo do ponto de vista de um empregador, que se você começar a dar coisas demais para o novo funcionário cedo demais, para ser honesta, em breve isso se torna uma expectativa e não uma bênção. Então, e você chega ao ponto em que não há para onde ir, e sinceramente nós precisamos trabalhar por alguma coisa e provar a nós mesmos um pouco mais antes de nós conseguirmos algo. Ninguém deve nada para nós não. Sabe, isso não precisa ser uma expectativa. Nós precisamos nos orgulhar de querer, sabe, fazer o esforço que precisamos fazer para ganhar as coisas que Deus quer que a gente receba como recompensa. E então, também em Mateus 25 há outro excelente exemplo de um mestre que partiu em uma longa viagem e ele deu talentos a 3 diferentes servos. Aqui fala de montantes de dinheiro, 5.000, 2.000 e também 1.000. Ou nós podemos dizer talentos e dons. Dom de cantar, dom de pregar, dom de organizar, dom de ajudar. Todos nós podemos fazer algo. Todos nós temos algo com que trabalhar. E não precisamos de nos preocupar com o que não temos. Só precisamos ter certeza de que estamos usando o que temos. E então ele disse que voltaria e ele lhes pediu que pegassem os talentos e os investissem. E com certeza o que tinha mais. E diz que ele deu talentos com base na capacidade de cada um, em sua própria habilidade. E, portanto, muitas vezes, se nós parecemos não ter tanto quanto alguém, em vez de ter ciúmes deles, nós precisamos provar a Deus que nós podemos fazer algo com o que nós temos. E então ele é bem capaz de nos dar mais, se ele perceber que nós lidaremos bem com o que nós já temos. Então, quando ele voltou para pedir as contas, o que recebeu mais, o dos 5.000, ele havia ganhado o dobro. Muito bem, servo bom e fiel. Entre no gozo do seu senhor. E ele recebeu mais 5. Aquele com 2 a mesma coisa, mas aquele que recebeu 1 disse que o tinha escondido no chão. Ele não fez nada. Ele o escondeu no chão e ele disse, aqui você pode ter de volta o que me deu. Mas veja, isso não é o que Deus quer. Ele não nos quer de volta na mesma condição de antes. Vamos, Deus não nos quer na mesma condição do começo, no final das nossas vidas. Ele nos deu coisas para trabalhar e ele quer que nós as usemos. E a desculpa que o cara deu foi, eu estava com medo. E com que frequência nós usamos o medo como uma desculpa para não sair e fazer as coisas que Deus quer que nós façamos? Todos os tipos de desculpas. Apenas desculpas, desculpas, desculpas. Mas quero que você veja o que o mestre disse ao homem em Mateus 25, 26. Mas seu mestre respondeu a ele, você é um servo mau, negligente e preguiçoso. Sempre gostei do fato de ele ter usado preguiçoso e mau na mesma frase. E sabe, algumas pessoas apenas pensam, bem sabe ou não, sou uma pessoa de alta energia. Bem, você sabe para o que eu estou orando neste ano, regularmente? Senhor, conceda-me energia, zelo, paixão e entusiasmo. Porque eu ensino a palavra há 40 anos. Eu não tenho ideia de quantas reuniões eu já fiz, ou quantas vezes eu sentei e estudei para pregar. Mas, para ser sincera, nenhuma pessoa. Você acha que se cansa de fazer seu trabalho às vezes? Você acha que eu não? Eu amo o que eu estou fazendo, então eu não quero dizer isso do jeito errado. Mas sabe, mais um hotel, mais uma viagem, malas novamente, estudar de novo, estar na frente das pessoas outra vez. E às vezes você realmente pode começar a sentir que está perdendo o seu entusiasmo. Bem, não deixe que se perca ou só deseje ter mais. Seja agressivo, ore por isso. Deus conceda-me energia e paixão e zelo e entusiasmo.
Eu caminho todas as manhãs e eu agradeço por Deus ter me permitido fazer isso nesse momento da minha vida. Isso é muito bom, poder sair e caminhar e, sabe, realmente, para ser sincera, fazer esse tipo de exercício pela manhã faz tudo fluir. Na manhã de ontem eu estava cheia de zelo, energia e eu queria apenas caminhar. Eu só queria caminhar, sabe? E quer saber, esta manhã eu não senti vontade de caminhar. Mas eu caminhei assim mesmo. E então aqui está o que aconteceu depois que eu saí. Então eu comecei a sentir vontade de caminhar. E eu acho que uma das coisas que eu quero dizer é que você não precisa seguir os seus sentimentos. Você pode ter uma atitude agressiva e então os seus sentimentos seguirão você. Vou dizer novamente, você não precisa seguir os seus sentimentos, mas se você tiver uma atitude agressiva, os seus sentimentos vão seguir você. Agora, teremos dias em que nos sentiremos mal ou dias em que precisaremos de mais descanso ou algo assim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de não ser vago, irrefletido e tolo e desperdiçar sua vida. Todos os dias devemos ter um plano. Seu plano pode não sair como você planejou, você pode não ter todo o seu plano realizado, mas todos os dias da minha vida eu tenho um plano. Eu sei o que vou fazer quando eu sair daqui. Eu sei o que vou comer no jantar. Eu sei o que vou fazer amanhã. Eu sempre tenho um plano. Isso irrita algumas pessoas, é como se elas não... Bem, eu não quero que a minha vida seja planejada assim. Veja, eu estou aberta a mudanças. E não vou ficar chateada se todo o meu plano não for realizado, mas pelo menos eu tenho uma direção. Pelo menos eu tenho alguma ideia do que eu vou fazer comigo mesma. Veja, se você não tem nenhum plano ou objetivo, você não tem no que se empenhar, é como bem... Eu não sei o que vou fazer hoje à noite. Eu acho que eu vou sentar no sofá e ver o que acontece. Sabe, talvez eu passe pelos canais e veja o que está acontecendo. Bem, quantas noites podemos perder fazendo isso? Então, eu lhe disse que lhe daria 4 áreas para ser agressivo. Eu estou ficando sem tempo aqui, mas eu vou mencionar para você. A primeira área que você deve ser agressivo é na bondade. Não deixe passar um dia de sua vida sem ser bom para alguém. Seja agressivo em Deus. Não espere a vontade de doar, apenas doe. Não espere sentir vontade de encorajar alguém, apenas encoraje alguém. Faça as coisas de propósito. Você sabia que quanto mais você faz os outros felizes, mais você vai ser feliz também? Seja agressivo na oração. A oração é um privilégio assim tão incrível. E não... Quando o pensamento vier até você, eu preciso orar sobre isso, eu vou orar sobre isso, mais tarde, quando for a hora, não, ore! Não precisa esperar até mais tarde. O diabo quer que você espere, porque se você esperar até mais tarde, é provável que você se esqueça e não ore. A oração é tão incrível. E a Bíblia nos diz para vigiar e orar. Ficar alerta e estar ciente das coisas sobre as quais nós precisamos orar. Então, quando você perceber uma necessidade de alguém, ore. E quando alguém vier à sua mente, ore. Mateus 24:42 diz assim: portanto, vigiem, dê atenção estrita e sejam cautelosos e ativos, pois vocês não sabem em que dia vai voltar o Senhor. Eu posso simplesmente dizer que Jesus está voltando. E então, nós não sabemos exatamente quando. Pode ser hoje, pode ser dentro de 100 anos, mas nós precisamos viver como se ele fosse voltar a qualquer momento. Eu não quero que ele volte e me encontre dormindo. Amém? Seja agressivo no estudo da Bíblia. Não há nada mais maravilhoso do que estudar a palavra de Deus. Eu sei que há muitas pessoas que pensam, bem, sabe, eu tento ler a Bíblia, eu não entendo. Bem, espere. Há muitas traduções da Bíblia hoje em dia que facilitam para você. E há muitos guias de estudo e muitos livros para ajudá-lo a estudar. E realmente não há motivo para ninguém deixar de estudar a Bíblia. E sabe, fizemos nosso pequeno desafio 30-30 e fazemos isso como todos os anos, desafiando as pessoas a pegarem 30 minutos por dia durante 30 dias e estudarem a palavra. E então nós tivemos tantos testemunhos de pessoas dizendo como isso transformou suas vidas e agora elas querem estudar mais e mais. Nós precisamos ter o hábito de nos certificar de que estudamos, porque deixa eu te dizer, não importa o problema que você tenha, e eu falo muito sério, não importa o problema que você tenha, a resposta para esse problema está na palavra de Deus. Então, a última coisa que digo é seja agressivo contra o diabo e agressivo contra todo tipo de tentação. Não apenas pense, bem, eu gostaria de não ser tentado nesta área. Eu comprei uma plaquinha outro dia, só porque achei bonita. Eu a dei a outra pessoa que achou bonita também. Senhor, não se preocupe em não tentar me levar à tentação, eu chego lá sozinha, eu posso... Eu não sei se era exatamente assim que dizia, mas faz sentido. Era tão bonita, era como... Sabe, nós precisamos perceber que a tentação vai vir. A Bíblia nunca nos disse para orar para que a tentação não venha.
de fato promete a nós que a tentação virá e nós devemos orar não para a tentação ir embora, mas devemos orar para não cairmos em tentação. Eu amo isso. Jesus não disse aos discípulos antes da morte dele que, agora, sabe, estou orando para que vocês não sejam tentados, não quero que vocês sejam tentados. Basicamente ele diz, vocês serão tentados. Agora, orem para que vocês não caiam na tentação, que foi o que ele fez. Então ele conseguiu suportar a rude cruz e passar lindamente pela dificuldade que Deus havia atribuído a ele, e todos os discípulos dormiram. Então precisamos nos certificar de não estarmos dormindo ao volante, por assim dizer, e estamos agressivamente seguindo a Deus e orando e sendo bom para as pessoas e estudando a sua